Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: como obter as respostas de Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você sabe de que maneira Deus responde às nossas orações? A Bíblia diz que o homem pode fazer os seus planos, ter os seus sonhos, mas isso não lhe dá a realização dos seus desejos, porque muitas vezes seus planos não são os planos de Deus. Em primeiro lugar, quando Deus está diante de uma oração por algo justo e bom para a vida da pessoa que está pedindo, Ele aprova o pedido e diz sim. Por exemplo, o rei Ezequias adoeceu e não tinha mais esperança de cura, mas entristeceu-se muito, chorou e orou. Deus viu as suas lágrimas e ouviu a sua oração. O sim de Deus sempre visa atingir o propósito final do seu plano maior para conosco. Muitas vezes não sabemos o que pedir, ou pedimos de forma errada. Então, para o nosso próprio bem, Deus responde negativamente. E este é um meio que Deus usa para dizer que nos ama e quer nos livrar de futuros dissabores. O Senhor também usa o não para nos repreender, ou seja, para nos colocar no caminho certo. A desobediência é um fator que atrasa as bênçãos de Deus e faz com que Ele não responda à nossa oração de forma positiva. Moisés desobedeceu ao Senhor por ocasião do incidente ocorrido em Meribá, quando o povo de Israel reclamou por não haver água. Em vez de falar à rocha, ele bateu. Esse fato fez com que ele perdesse a oportunidade de entrar na terra prometida. O não de Deus faz parte do seu caráter e da sua santidade. Deus é amor, é justo, é fiel, é longânimo, é bondoso. Todavia, os seus atributos não anulam as decisões anunciadas na sua palavra. Muitas vezes Deus responde com espere. E sabe por quê? Porque o sinal ainda está fechado na pista em que você está. Mas a luz amarela já acendeu para os outros motoristas que estão chegando ao cruzamento. O sinal só abrirá no tempo determinado por Deus, para que o fato aconteça ou seja realizado. Conhecemos bem a história de José, que foi vendido pelos irmãos como escravos e depois, na casa de Potifar, foi injustamente acusado por sua mulher e levado à prisão. Mas no tempo certo, ele foi recompensado. Faraó o chamou e o colocou como o primeiro-ministro do Egito. Para Deus, não há tempo pré-determinado ou limitado. Espere no Senhor. As suas lutas e os seus problemas ainda não foram resolvidos, porque a hora de Deus ainda não chegou. Às vezes, Deus responde com seu silêncio. E nessa situação, ainda não está no tempo de Deus tornar conhecida a sua resposta para nós. Saul foi o exemplo do homem precipitado em suas decisões. Quando os filisteus acamparam defronte do arraial dos israelitas para a guerra, Saul estremeceu e o seu coração foi tomado de medo. Ele correu para consultar o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul tomou a iniciativa de resolver o problema consultando uma pitonisa, isto é, uma mulher espírita. Ele foi buscar uma resposta do diabo. Pediu que a mulher, através da necromancia, consulta aos mortos, adivinhasse qual seria o seu futuro naquela batalha. Uma prática que ele mesmo, Saul, havia proibido que se fizesse em Israel. Saiba, meu irmão, minha irmã,
que os procedimentos certos para orar a Deus são a fé e o falar. Quando pedir alguma coisa ao Senhor, é necessário que creia que vai receber, ainda que os olhos humanos não consigam ver, ainda que aos olhos do homem seja algo impossível. Você precisa crer no invisível, pois Deus tem uma resposta para você. Não resolve nada pedir muito a Deus se você não crer que Ele tem poder para te atender. Há muitas pessoas que oram a Deus, mas antes mesmo de orar, estão se lamuriando de que Ele não vai ouvir a oração e muito menos respondê-la. Fale diante de Deus tudo o que você precisa dizer a Ele. O Senhor deseja ouvir uma especificação clara do seu problema e em detalhes. Seja objetivo e preciso nos seus pedidos. Por exemplo, pedindo uma casa, descreva-a com detalhes e, se possível, até faça um desenho. Fale com Deus sobre o que está acontecendo com você. Fale sobre os desejos do seu coração. Não esconda nada. Estenda a sua lista de necessidades. A Bíblia conta que, em certa ocasião, quando Jesus saía de Jericó, havia um homem cego à beira do caminho, que, ouvindo que era Jesus que estava passando, passou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas quiseram que ele calasse, mas ele continuou a gritar. Jesus ouviu o seu clamor, parou, mandou alguém buscar o cego e perguntou-lhe qual era a sua necessidade e o curou naquela mesma hora. Para obtermos as respostas de Deus, precisamos cultivar uma vida íntima com Ele. Em Mateus 6:6 está escrito: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Nos tempos do Velho Testamento, para que uma pessoa pudesse chegar-se a Deus, era necessária a mediação de um sacerdote do santuário ou da mensagem de um profeta. Hoje não é mais assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Hoje podemos ter intimidade com o Senhor através do seu Filho Jesus Cristo. Temos um exemplo no Velho Testamento sobre a busca da intimidade com Deus. É a história de Ana, esposa de Eucana, cujo grande desejo era ser mãe. Por causa da sua esterilidade, Ana sofria provocações e humilhações. E certa vez, no santuário do Senhor, Ana orou e chorou com amargura de alma na presença de Deus. No ano seguinte, Ana trouxe nos braços a resposta de Deus quanto ao que lhe havia pedido, o menino Samuel. Deus tem prazer em responder aos pedidos que os seus servos lhe fazem na intimidade. Então, como buscar as respostas de Deus? Comece a orar a Deus com base na sua palavra. Por exemplo, Pai, está escrito em tua palavra que tudo o que pedirmos a ti, assim será feito, para que o teu nome seja glorificado. A palavra de Deus é a verdade. E se eu peço ao Senhor para cumprir a verdade da sua palavra na minha vida, o Senhor a cumpre. Então, enquanto você orar dessa maneira, não precisa ficar reclamando e se desesperando. Há muitos cristãos que pedem uma determinada bênção uma só vez e a deixam de lado. Porém, devemos insistir. Devemos ser persistentes na oração, até receber a resposta. Jesus nos ensinou o valor da persistência através da parábola do juiz iníquo. Esse juiz não temia Deus, nem respeitava homem algum. Na cidade havia uma viúva que estava com uma pendência judicial com uma pessoa,
e só o juiz poderia resolvê-la. Todos os dias estava lá aquela mulher, insistindo para que o juiz julgasse a sua causa. Mas o juiz não lhe dava a mínima atenção. A viúva não desistiu. No dia seguinte, voltou com o mesmo pedido: julga a minha causa. Sentindo-se incomodado pelas importunações constantes daquela mulher, o juiz fez a seguinte reflexão: embora eu não tema a Deus, nem respeite homem algum, essa mulher já está ficando inconveniente demais. Vou ouvi-la e julgar a pendência em que ela está envolvida, para que ela pare de me importunar. Não aguento mais tanta persistência. E Jesus termina a parábola dizendo que nós devemos prestar atenção no que disse o juiz iníquo, pois foi por causa da persistência da mulher que ele lhe fez justiça. Não estamos comparando o juiz iníquo com o nosso Deus, mas a parábola quer nos ensinar sobre a persistência. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, versículos 7 e 8. Não é correta a atitude de orar, pedir e esquecer. O Senhor se alegra com seus filhos persistentes, que não abandonam a corrida, que a Ele recorrem dia e noite, sem desanimar, que exercem a perseverança. Deus só tem uma forma. Tudo o que você pedir a Deus tem que ser no nome de Jesus. João 16, 23, 24 diz: tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos-á de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Quando você orar ao Senhor, tenha fé, torne-se íntimo dele, seja persistente e peça tudo em nome de Jesus. Tiago diz que o Senhor não responde quando pedimos apenas para o gastardes em nossos deleites. Deus não lhe atenderá se o que você estiver pedindo não for o melhor para você. Aprenda a esperar confiantemente no Senhor e não permita que a sua alma fique em desassossego. Deus sempre tem algo muito melhor para você. Uma negativa de Deus, que a princípio parece ser muito dolorida para nós, é, na verdade, uma barreira que impedirá que alguma desgraça nos atinja. Deus conhece o nosso futuro. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Amém? Vamos orar. E já confiando no Senhor, nós vamos aguardar a nossa bênção, a nossa vitória em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Tua palavra que diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos, em nome de Jesus. E neste momento nós pedimos, Pai, pela nossa saúde, pedimos, Pai, pela restauração do nosso lar, da nossa casa, do nosso relacionamento. Pedimos, Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais. Pedimos, Pai, que o Senhor venha visitar o nosso coração, repreendendo todo o espírito maligno do medo, mas que nós venhamos ter a certeza e a convicção de que o Senhor já nos deu a vitória, porque ela está garantida na Tua palavra, em nome de Jesus. E é por isso que neste momento nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, tudo aquilo que nos pertence, crendo e confiando na Tua resposta, porque a Tua resposta é o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus, glória a Deus.